Olá! Antes de nós resolvermos a questão 14 do Colégio Naval, questão que envolve equações irracionais, eu quero mostrar a vocês que eu aqui no canal já resolvi questão envolvendo equações irracionais. E eu disse qual era o método de resolução. A gente fazia a transformada, achava as raízes da equação transformada, verificava para ver qual das raízes servia e assim eu construía o meu conjunto de solução. Para respaldar e pacificar de uma vez como se resolve uma equação irracional, no ensino fundamental é da seguinte forma. Para isso eu vou usar dois grandes autores. O primeiro é esse aqui, Manuel Jairo Bezerra. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi em 1979. Em 1979, o livro era assim. E quem comprar o livro hoje, no sebo ou numa loja que vende livros, ok? Vocês vão ter o mesmo livro, exatamente o mesmo livro, ok? Mas o que pode mudar durante os anos? A inserção de algumas provas de algumas escolas militares ou escolas técnicas também. Mas o conteúdo é o mesmo. E na página 201, escreve Manuel Jairo Bezerra: equações irracionais. Você sabia que? Ele sempre começa com você sabia que. Você sabia que uma equação irracional, quando possui incógnita sob radical ou elevada a expoente fracionário? Ou seja, ele está dizendo como se apresenta uma equação irracional. 2. Você sabia que, para resolvermos uma equação irracional, devemos isolar o radical com a incógnita num dos lados da equação e, a seguir, elevar ambos os membros a uma potência de índice igual à do radical isolado? Ele está dando outra dica, como a gente tem que resolver. 3. Quando se eleva ambos os membros de uma equação a uma potência, a equação obtida nem sempre tem as mesmas raízes que a original? Beleza. Ele está dizendo que se nós fizermos essa elevação de um expoente tal por uma potência tal, vou encontrar uma equação, certo? Transformada, não a primitiva. E por fim ele diz: você sabia que quando se eleva ambos os membros de uma equação irracional a uma potência, as raízes da nova equação, que não são raízes da primeira, chamam-se raízes estranhas à equação dada? Bom, isso foi o que Manuel Jairo Bezerra nos falou. Nós vamos elevar a uma potência que seja pertinente, vou encontrar raízes estranhas, e o que eu faço com essas raízes estranhas? Eu tenho que pegar essas raízes, colocar o valor dessas raízes na equação primitiva, que é a equação irracional, e verificar quais delas servem. Porque nem todas vão servir, porque as raízes são estranhas. Mas Manuel Jairo Bezerra diz isso há muito tempo. Mas tempo também em que o professor Henrique Morandi, ao escrever seus 4 livros do ginásio, professor catedrático da UFMG e também professor catedrático do Colégio Estadual Central de Belo Horizonte, Henrique Morandi também escreve sobre equações irracionais no livro 4, quarta série ginasial. Antigamente oitava série, hoje 9º ano. E ele diz na página 112 do seu livro: item 4. Resolução das equações irracionais. De modo geral, resolve-se uma equação irracional
elevando os seus membros a um expoente positivo, de tal modo que se possa transformá-la em uma equação racional, de resolução conhecida, que admite as raízes da equação, dada. Conforme vimos no exemplo dessa propriedade, esta técnica de cálculo pode nos levar a raízes estranhas à equação dada, donde a necessidade de verificação das raízes obtidas. Aquelas que porventura não satisfaçam a equação primitiva são rejeitadas como raízes estranhas. O que eu quero dizer para vocês aqui? Que tanto Manuel Jairo Bezerra quanto professor Henrique Morandi, ambos professores catedráticos no ensino fundamental e excelência nas suas aulas e nos seus livros, eles vão nos dizer a mesma coisa. A forma de resolução de uma equação irracional é aquela para o ensino fundamental. E é essa que eu vou mostrar aqui para vocês para encerrar esse vídeo. Então notem bem uma coisa, prestem bem atenção. Calcule o conjunto solução de raiz de x igual a x menos 2. Essa é uma equação irracional. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação para eliminar esse radical aqui, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Eu vou fazer uma transformação. É isso que eu vou fazer. É assim que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer de outra forma. E eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado igual a x menos 2 ao quadrado. Elevando ambos os membros ao quadrado, eu vou ter x igual a x2 menos 4x mais 4. Vou pegar x e vou passar x para o segundo membro. Vou subtrair x a ambos os membros. Eu vou ter x2 menos 5x mais 4 igual a 0. Essa equação dá para eu resolver pelo produto de Stevin. Vou pegar x igual a 0. Menos é a soma, mais é o produto. Então é menos e menos. Dois números que multiplicados um pelo outro dá 4 e somados um com o outro dá 5. É 4 e 1. Então aqui eu vou usar o teorema do anulamento, ou lei do anulamento da multiplicação igual a 0. Ok? Já fizemos isso bastante aqui no canal. Então eu vou ter x1 igual. Qual o valor de x que eu coloco aqui? Subtraio de 4 e dá 0. 4. Ou x2 igual. Qual o valor que eu coloco no lugar de x aqui que subtraio 1 que dá 0? 1. Então essas são as duas raízes. São raízes estranhas. São raízes estranhas. Eu não sei se serve. Então eu tenho que voltar na primitiva, que é a raiz de x igual a x menos 2, e substituir os valores para ver qual vai dar certo. Vou botar para x1 igual a 4. Raiz de 4 é igual a 4 menos 2. Raiz de 4 é igual a 2. Essa raiz serve. Agora, será que a outra vai servir? x2 igual a 1. Raiz de 1 é igual a 1 menos 2. Raiz de 1 é igual a menos 1. Isso é
Falso. Das duas raízes estranhas, só uma me serve. É essa aqui. Então, só tem uma possibilidade de eu encontrar esse valor aí. Ok? Mário, tem outro? Não tem outro não. Não tem outro não. Infelizmente o que eu tenho é isso. E eu tenho essa possibilidade. Ok? Beleza? Acabou? Acabou. Qual é o conjunto solução? O conjunto solução é 4. Aí, conjunto solução é 4. Só o 4 serve para essa equação. É assim que nós temos que fazer para toda equação irracional. Mário, mas essa parece complicado, mas a gente tem que ter fé. Sabe por que a gente tem que ter fé? Porque o conteúdo do Colégio Naval é de ensino fundamental, senão ele colocava no edital que esse concurso é para aqueles que têm o ensino fundamental ou médio. Então eu tenho que resolver fazendo esses passos, e ponto final. E ponto final, está pacificado como a gente tem que resolver uma equação irracional no ensino fundamental. Porque é assim que era, é assim que é e é assim que vai ser. Ah, Mário, quando é que isso pode mudar? Quando houver uma mudança no sistema de ensino, em que você tenha outro método que não seja esse. Porque se você não tem outro método em que o MEC, ele autoriza os professores ensinarem, o método que a gente tem que ensinar é esse aí. E todas as questões desse tipo eu tenho que resolver conforme eu já aprendi. Ponto. Fiquem bem, forte abraço e até a solução dessa questão.